sacrifício, que é um amor a uma ordem maior do que a pessoa, o sacrifício da própria vida. Deixa eu comentar uma parada disso. Isso que você colocou é um negócio sensacional, porque recentemente eu estava fazendo, inclusive, uma live sobre essa questão da masculinidade, e é um entendimento, assim, que as pessoas precisam ter. A partir do momento que a gente começa a promover essa ideia de que o homem precisa ser forte, a primeira força que ele vai ter que desempenhar dentro de uma casa é a força contra si mesmo, né? Contra si. A primeira pessoa que a gente tem que defender a nossa família é contra a gente. Porque, enfim, eventualmente vai acontecer a necessidade da defesa de uma força física contra um ladrão, contra algum... Vai acontecer. É provável que aconteça em algum momento da vida ao longo de muitos anos. Mas o que vai acontecer diariamente é a necessidade desse homem, ele não ser frágil. Ser forte o suficiente para, primeiro, defender a família de si mesmo, de seus ímpetos de ser irado, de criar as coisas... É muito engraçado alguém chegar e falar assim, vocês são tudo machistas. Bom, posso perguntar assim, né, para os meninos, mas qual que é a pessoa que você mais ouve na sua vida hoje? Muito provavelmente vão dizer, minha esposa é a pessoa que eu mais ouço. Entendeu? É a pessoa que eu mais dou ouvidos, é a pessoa que de fato me alinha o tempo todo. Não tem como isso ser machista, você entende? Agora, essa aqui é a questão. Mesmo nós estando ouvindo o tempo todo essas mulheres, a gente precisa ter a consciência de que caso seja necessário empenhar alguma força, quem vai ter que medir isso e vai ter que colocar esse negócio pra jogo somos nós. Claro. Sabe? Então assim, vamos fazer acontecer. Sabe? É o pai que, sei lá, a mãe, já aconteceu isso lá em casa algumas vezes, né? As crianças estão querendo fazer alguma coisa arriscada. E elas precisam, né, de uma certa dose de risco, de uma certa dose de perigo para se desenvolver. Senão vão se desenvolver adultos covardes. Claro. Então ela precisa de uma certa dose de risco. Risco calculado. Um risco calculado, exatamente. A mãe, ela fica naquele receio, né? A mãe fica ali, e agora? Melhor não arriscar. É melhor não. E o pai é aquele que fala, vai. Vai porque se der errado eu te seguro. Entendeu? Sim, segurança, né? Essa, pra mim, é uma visão muito, muito séria do que seria essa masculinidade. Que é o que a esposa quer do marido, é segurança, né? É isso. Praticamente é o fator decisivo que ela quer se Sem sentir dúvida. segura. Sem dúvida. E também tem uma coisa que você sabe que perfeito, a primeira luta do homem contra si mesmo é contra os seus próprios defeitos, contra a busca por uma vida moral. O heroísmo, claro, decorre dessa capacidade de vencer a si mesmo, logo você também enfrenta outros desafios para o bem das pessoas ao seu redor. Mas você sabe que as pessoas às vezes têm uma expectativa muito neurótica em relação a todas essas coisas, que não, mas então qual é o papel do homem e da mulher, e não sei o quê, e é o red pill, e agora é um feminismo, e não sei. Cara, assim, eu fico olhando para tudo isso, eu fico pensando, meu Deus do céu, quanta idiotice. Porque assim, o problema é o seguinte, nós nunca vamos fugir do fato de que nós vamos ter que ter homens maduros e mulheres maduras, casando e tendo filhos, e criando esses filhos. Qualquer coisa fora dessa visão é irracional, Porque pensem, não, homens e mulheres estão agora irreconciliáveis, não tem mais solução. Ó que a Lorena, só te interrompendo, não perde a linha não, tá, de raciocínio. A Lorena Cherry falando, eu sou mulher e vou dizer por mim e por muitas outras mulheres que têm ouvido falar. É sensacional ver um homem bem resolvido, com a essência de homem. As mulheres estão com saudade disso. Mas isso eu escuto direto. Extremamente as escasso amigas hoje. Cara. Mas é claro, uma demanda... Porque é melhor para as mulheres que o homem seja bem resolvido com quem ele é. O homem ficar pedindo desculpa por ser homem mostra insegurança, mostra uma... E beiro ridículo, né? Beiro ridículo. Mostra uma personalidade fragmentada. Porque ele não tem coerência sobre quem ele é. Você tem que ter coerência sobre quem você é. Você não pode achar eu sou eu sou dois ao mesmo tempo, né? Eu sou homem, mas eu peço desculpas. Mas como assim? Você deveria pedir desculpas, na verdade, pela sua personalidade dividida, não por ser homem, que inclusive é um dado... Pela covardia. É um dado que é da natureza. Não tem você não é um ato moral ser homem. Ser homem é só ser homem. Agora, o que acontece? A próxima geração virá inevitavelmente, sob pena de acabar a sociedade. Aliás, as pessoas pararam de ter filho e isso está gerando uma crise no Ocidente inteiro. Hoje a taxa de fertilidade dos países ocidentais, todos eles estão abaixo da taxa de reposição necessária para manter a população igual, a gente já descontando tem imigração. Na China e no Japão também, né? Sim. É um padrão oriental também. E o que vai acontecer é um envelhecimento gigantesco da sociedade. Então você vai ter muitas pessoas idosas e aí você não repõe isso, vai ter crise na economia, porque as pessoas não têm filho. Perfeito. Então, ou a humanidade acaba, a extinção da humanidade, ou homens e mulheres vão ter que se resolver. Não tem muitas outras opções. E a extinção da espécie, que é o prêmio... tem um pessoal na internet que brinca que é o prêmio Darwin, né? Parabéns, vocês se destruíram. Mas eu acho que isso é um caminho que a gente não deveria seguir.
ou nós vamos ter que nos alinhar. Então, a partir do momento que homens e mulheres têm que se resolver, o homem tem que ser maduro e a mulher tem que ser madura. E a mulher vai ser madura enquanto mulher e o homem vai ser maduro enquanto homem. Naturalmente é assim. Assim como você tem que ser maduro enquanto pai e enquanto mãe. E o ápice da masculinidade, o ápice da feminilidade, até porque é isso que define muito do que é o papel sexual, é a paternidade. Esse é o ápice da masculinidade. E a maternidade, que é o ápice da feminilidade. Perfeito. Porque quando você pensa assim, você fala, quem é o homem, né? Quem é o ápice do homem? Aí a gente tem várias visões falsas. O pegador, o baladeiro, o cara que compra o carrão, o cara que mostra, não sei o que tira foto mostrando o muque, o cara não sei o que. Tudo muito bacana, mas isso, em grande parte, isso são símbolos de afetação, de força. Que é muito legal. O cara tá querendo mostrar o poder dele. Eu tenho um carrão. Olhem como eu sou poderoso. Muito legal e tal. É aquela falsa sensação da segurança que não serve, né? Porque a gente fala muito isso da ideia de segurança, que o homem tem que passar a segurança. Só que essa insegurança, ela tem que servir a algo. Ou seja, o cara tem dinheiro, que dinheiro passa a segurança. Isso chama a atenção. Isso. Um cara que é forte, ele passa a segurança. Um cara que tem poder, tem empresas, esse cara chama a atenção porque ele passa a segurança. Só que a questão é, essa segurança, se ela não serve a uma família, se ela não serve à esposa e aos filhos... Ela... Despropositada. É isto, exatamente. São coisas fundadas na realidade, mas distorcidas. Então, por exemplo, ser forte fisicamente é melhor que não ser. É melhor ir lá e ter exercício e ter uma vida boa e saudável do que não ser. É melhor ter dinheiro do que não ter. E é bom que o homem trabalhe e tenha dinheiro. E automobilismo é incrível. É sempre associado também à masculinidade, porque é um baita do negócio. Você precisa lidar com pressão no automobilismo e tudo. Só que quando você transforma isso num símbolo externo e não na virtude por trás daquele trabalho, você se afastou do ideal. E o ideal masculino, ele sempre vai chegar no seu auge na paternidade, porque todos nós temos isso de maneira muito profunda na nossa alma, na nossa psique. É um desejo... É um algoritmo básico. Básico. Todos nós temos esse desejo. Nós queremos... ter bons pais e ser bons pais. Então, quando o cara olha o homem pai sempre vai ser mais forte porque ele fala assim, olha, ele tá pegando aquela criança que é frágil e ele tá falando, olha, eu vou te proteger, eu vou garantir que vai dar certo, essa família vai ter que dar certo. É importante pontuar que não é a capacidade de geração de filhos, é o sacrifício intencional e voluntário da função, do ofício paternal. Isso, embora historicamente... A fertilidade também é um símbolo poderoso disso. Porque, inclusive no Império Romano, o seu status como homem era definido pela quantidade de filhos que você tinha. Inclusive, eles adotavam. Quando eles não podiam ter filhos, eles adotavam, porque o cara pensava assim, não, precisa adotar crianças para... Vários imperadores eram filhos adotivos. Vários imperadores eram filhos adotivos. Porque o exercício da paternidade, ele acontece exatamente no dia a dia. Não só no ato gerador. Uhum. Perfeito. Então... E não é por acaso também que a Imago Dei é traduzida como Deus Pai. Como Deus Pai. E aí, claro, você tem a figura... quando você pensa, sei lá, no Evangelho vai ter São José trabalhando. Ele está transformando a madeira, ele está lidando com a realidade. Então, o pai, você vê ele ali lidando com a realidade, sacrificando. Fala, quando eu tenho que fugir para o Egito, deixa... Vamos aqui, vamos pro Egito, entendeu? Segura aqui. Toma a frente, velho. Segura, toma a frente e vamos... Tá arriscado demais ficar aqui. E vamos embora. Vamos ter que proteger essa casa. Perfeito. Assim como você tem o homem corrompido, que é o Idumeu, que é o Herodes, que é o homem inseguro. Por que o Herodes é um símbolo de insegurança? Porque ele quer arrancar as crianças com medo de perder o poder. Então ele é tão inseguro que ele tem medo dos bebês. Esse é o nível, a paranoia e a insegurança, porque ele tem um poder que não é legitimado na virtude. É a mesma insegurança que você vê, por exemplo, na relação entre Saul e Davi. Sim. Saul se sente inseguro quando ele vê Davi crescendo. Davi que é o menino. Mas é que Davi foi lutar as batalhas que Saul não estava querendo ir lá enfrentar. Então, a figura do homem seguro, ele se alegra quando ele vê outro homem se desenvolvendo. Tem até um filme famoso do John Wayne, né? Aquele Red River, que começa a se desenvolver o menino e depois eles começam a rivalizar pela mulher, eles querem se matar. Sim. E aí a conclusão do filme, dando spoiler de um filme de 70 anos, é que eles se abraçam. E aí chega uma hora que eles falam, cara, chega disso aqui, entendeu? Não existe isso. Porque no caso dos homens, esse espírito da caridade leva o pai a não só querer ser, eu quero ser o
o topo da hierarquia aqui, mas eu também quero que esse menino que eu tô forjando seja alguém forte que possa também prover e levar adiante E a ocupa cidade. esse espaço eventualmente. Ele ocupa esse espaço eventualmente, você passa o bastante. A Existe transferência de legado. um elemento de herança, né? E ao mesmo tempo, o pai, em relação à filha, ele vai moldar a visão que a filha vai ter do homem que ela vai procurar para a vida dela. Ela vai naturalmente construir a visão dela de tudo que é masculino. E é triste, porque algumas mulheres têm a visão negativa dos homens também, porque tiveram um exemplo, infelizmente, não tão bom em casa. E isso também acaba gerando uma espiral que, infelizmente, ela olha e fala: os homens são todos Ela não consegue complicados. discernir o homem bom do homem comum ou mal. O o do homem bonzinho fraco. Hoje em dia a gente ou tem o homem mau, esse é fácil de ser identificado, via de regra. Mas o problema é que a mulher acaba se afastando do homem bom para buscar o bonzinho, né? Porque parece que o bonzinho, ele é menos perigoso nesse sentido. Só que esse que é o mais perigoso, é aquilo que a gente estava falando, né? O bonzinho é aquele homem que ele não... No fundo, ele é um covarde. É ele que, quando confrontado com a responsabilidade, ele vai espanar. Ele vai ficar reativo, ele vai ficar irado e ele não tem capacidade de impelir... Você não tem capacidade de impelir força no mundo, ele não tem capacidade de impelir força contra ele mesmo. Ele não consegue se conter. Né? Então, assim, ele não é munido dessa virtude capaz de impedir que ele faça um mal nem a ela e nem aos outros. Então, assim, esse cara pequeno, acovardado, esse homem não serve pra muita coisa, né? E aí entra naquilo que você estava falando. A construção do inconsciente é um negócio muito importante, né? E achei muito bom que você falou dessa questão. Existe um traçado de inconsciente que é óbvio que ele não foi imputado, né? O professor Liposonde, ele gastou a vida mostrando isso, né? O inconsciente hereditário, como se algo fosse passado de pai para filho de forma genética, epigenético, o negócio ancestral. tá ali, é isso. Então, assim, existem certos elementos da nossa sociedade que, por mais que a gente queira negá-los ou rejeitá-los, eles vão permanecer ali. E aí entra esse movimento neurótico, né? Porque essa neurose é o tentar rejeitar um movimento que simplesmente é dentro de uma sociedade. Quando eu rejeito, eu vejo que a sociedade não caminha bem e eu não sei mais como ajustar isso, né? Então, a gente vive essa sociedade absolutamente disforme que não sabe como lidar com homens que foram invalidados a infância toda, que homem é um negócio ruim. Eles escutaram isso a infância toda, então eles são infantilizados. Acho que talvez o pior drama do homem moderno não é nem um homem feminilizado, é um homem infantil. É um homem criança, né? Sim. E essa mulher que ela foi empoderada, né, pra ser... É muito doido isso, né? Eu escuto demais. Às vezes eu falo, olha, mulheres, vocês precisam aprender a dar o devido respeito ao homem, a validá-lo, a admirá-lo enquanto homem. E aí, às vezes, as mulheres falam assim, mas aí eu vou tratar meu marido como um filho. Cara, é exatamente o contrário, né? Você trata a filha dando bronca. O que trata o marido brigando, você não faz isso, você não faz aquilo. Cara, é a mãe tratando o menino, no fim das contas, né? Então, as pessoas estão confusas, absolutamente confusas sobre o que é esse traçado simbólico masculino e feminino. E uma das coisas, desde que... E, claro, tem toda essa literatura feminista, tem esse livro da Betty Friedan, né, dos anos 60, que era a mística feminina, que falava... as mulheres são infelizes cuidando da casa, cuidando dos filhos, elas vão ser realizadas o dia que elas tiverem uma carreira e etc. Bom, perfeito. A sociedade seguiu esse caminho da Betty Friedan, só que tem um problema gigantesco nesse raciocínio, nessa cultura. Ele está pressupondo uma falta de poder real na maternidade, no amor à casa e no zelo da casa. E essa pressuposição, ela é muito negativa, porque, no fundo, o que está se entendendo é a mulher vai ter que ser agressiva, ir para o mercado de trabalho e brigar contra tudo e tudo, contra todos, porque esse é o segredo da felicidade. Bom, esse não é o segredo da felicidade nem para os homens, né? Por que para alguém agora que tem um instinto materno vai ser o segredo da felicidade? Eu acho que é algo que é um raciocínio muito que fica velado e oculto, que as pessoas não conseguem ver, mas que ele é óbvio quando a gente explicita ele. É que existe uma doutrinação de mimetização do masculino pelas mulheres. Isso. As mulheres estão sendo ensinadas como ser um masculino forte, sendo que elas não têm o algoritmo interno para manifestar todo o potencial desse arquétipo masculino. E claro que elas não vão conseguir nem emular, porque também tem o seu outro problema, né? Como a figura do masculino também é desconstruída, então também não dá nem para emular o masculino. Então vira uma confusão tremenda. E aí o problema é o seguinte, quem foi que falou que não tem força na feminilidade? É claro que tem, e é uma das forças mais importantes que tem em tudo. Porque, na verdade, quando você chega em casa e a sua mãe te acolhia, a sua vida era outra. A sua vida tinha ordem, tinha estabilidade. Você sentia, meu Deus, a minha vida tem um propósito. Se você não tem uma casa para onde voltar, para que você vai lutar uma batalha?
Perfeito. Você tá fazendo o quê? A batalha perde o sentido. Perde o Sem sentido. feminino. Você tem que ter pra onde voltar. Você tem a quem defender. Você tem que ter um porto seguro. É isso. E aí, quando a mulher ela tá toda hora numa luta, ela gera insegurança. E a insegurança, a desestabilização é ruim para todos. É ruim para ela e é ruim para o homem. Claro que daí a força do homem também gera, que tem espirais positivas e espirais negativas, né? Mas agora eu vou falar assim, falando uma espiral negativa. A mulher tem insegurança, ela tem que brigar toda hora, ela tem que lutar contra tudo, contra todos e tal. Ela nunca tem então, aquele elemento de força de ser o porto seguro, de segurar a casa, de manter a serenidade e tal. E curiosamente a senhorinha do interior que voava o chinelo nas crianças era extremamente feminina e acolhedora. E é uma coisa meio paradoxal, mas é a coisa da mãe. Sim. A mesma mãe que corrige as crianças de maneira tão intensa era a mesma mãe que garantia que a casa estava em perfeita ordem e direcionava o marido e etc. de uma maneira muito boa e etc.